portão. O portão da carpa se abrindo. Uma palmeira na redoma, a carpa ao fundo. Muito bom dia. Uma saudação ao missionário Miguel Bermudes Marinho, a todos os irmãos nos diversos países. Hoje, quinta-feira, 14 de março deste ano de 2024, damos graças ao nosso Pai Celestial por ter nos colocado neste tempo, onde Ele está cumprindo as suas promessas, promessas que Ele falou desde o Antigo Testamento e no Novo Testamento, através dos profetas e pelo sétimo anjo mensageiro, reverendo William Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, onde ele foi transportado para este local, para este lugar, e ele viu tudo o que estava acontecendo neste lugar. E ele assinalou, apontou, mostrou o que Deus estaria fazendo no meio da sua igreja em uma nova era, em uma nova dispensação. E também, através desse poderoso arcanjo, e quem nos trouxe as boas novas, esse arcanjo, notícias desde o trono de Deus, ou do trono de Deus, para que a igreja estivesse apercebida, se apercebesse de tudo aquilo que Deus estaria cumprindo no meio dela, que seria essa promessa que o reverendo William Branham precursou, anunciou, e nos esteve colocando, situando nessa posição na qual, para este tempo final, os anjos ceifadores, segadores, fariam a colheita de colocar esses filhos e filhas de Deus, escolhidos de Deus, que seriam transformados. E isso é a obra que Deus está realizando, fazendo com este ministério que foi prometido nas Sagradas Escrituras, que enviaria os seus anjos para trazer a separação, a segregação entre o que é correto e o errado. Aqui estamos na parte da grande carpa catedral. Estivemos vendo essas porções, essas pistas, estivemos fazendo elas de toda esta área daqui da parte oeste. Vocês veem a grande carpa ao fundo. No leste está já o sol saindo aí pelo leste. Estamos na parte oeste do terreno, nesta outra entrada que foi preparada. Já podem estar vendo ela, onde tem o portão. Aqui, essa parte daqui do terreno também, onde está se preparando para os estacionamentos e tudo o que pertence a essa área abarca, ou vem junto com essa área. E também toda essa área central aqui vai estar se preparando também. E agora nós vamos lá, vamos nos aproximando agora a área onde estávamos preparando para uma outra área onde vai ser colocado outros tanques de água, ou mais tanques de água. Vamos dizer, um outro oásis, vamos falar assim, mais uma redoma. Passamos por aqui. Toda essa área aqui, dessa estrada, toda essa área é mais uma parte, um trajeto onde se prepara o terreno. É na parte de lá, Benji está apontando que falta de estrada, a parte de lá. Agora estamos dando prioridade para este local aqui, que é muito parecido com aquele que tínhamos preparado com os tanques de água, que ficou atrás do refeitório. Essa aqui é uma outra área, já para o lado oeste da quebrada, aquela que está no meio do terreno. Ó, a grande carpa do lado aí. E tem uma quebrada aí, não é o rio passa pelo lado esquerdo. Tem uma quebrada aí, uma parte mais alta,
e baixa, vai baixando a alteia. Do lado daqui, aqui, nós estamos preparando um edifício que vai levar, é a casa de bombas, ou seja, vão ser colocadas as bombas de água. É um outro sistema muito parecido com o que nós colocamos ou fizemos lá, atrás do refeitório. Vamos por aqui para que vocês vejam como é que se está fazendo isso. Aqui, chegamos. Está se preparando essa área aqui. Esse aqui é mais ou menos como 20 por 20 quadrado. Vai ter 2 banheiros aqui. E a área onde está a área central aí vai ficar a parte do lugar das bombas, a caixa de bombas e a parte elétrica aqui no centro. Nessa parte vai se estar compactando essa área central. Aqui vão ficar 2 banhos na parte para fora saindo. E toda esta área aqui, esta área do quarto de máquinas, onde vão ter as bombas e a parte elétrica. E nessa área aqui, é tudo que vai, junto com esse terreno aqui, tudo isso vai ter um piso, tal como o piso que foi feito lá no refeitório. Atrás do refeitório, onde vocês viram que colocaram os tanques, e tudo isso dos tanques, o armazenamento de água. E aqui vai se fazer a mesma coisa. Aqui é uma parte central e vai se estar preparando aqui para se colocar de 3 a 4 tanques de água. É muito importante que os ministros, nos lugares de reunião, nos locais e também nos lares, nas casas, os irmãos tenham também reservatórios ou reservas de água. Se esteve falando a respeito de tudo isso também, de alimentação, reserva de alimentação que guardem e vão usando enquanto vão quase aspirando, terminando os alimentos, então vai se colocando de novo e usando daí. Esse alimento que se esteve armazenado sempre se mantém fresco. Uma rotatividade. Nessa zona daqui, que é a parte daqui do auditório da carpa, da tenda, para todo esse terreno daqui, onde vão estar também atrás da carpa, vai estacionamento para estacionar veículos e outros meios de transportes. Também vai existir ou vai haver essa área daqui, onde podem pegar a parte da água daqui, podem tomar essa água, que essa área também tem esse sistema de água, porque uma das coisas que ele sempre me falava, sempre prepara-te em todas as áreas que tu possas, sempre tem tanques de água, reservatórios de água, porque tu vais precisar. Porque vai chegar um momento, o tempo, onde também vai haver, tal como diz a Escritura, que vai haver fome, não de pão, e sede não de água, senão de ouvir a palavra de Deus. Também isso se reflete e vai se mostrar também fisicamente. Isso vai se mostrar, ou seja, que também vai vir toda essa escassez, e a água é muito, muito importante, a água. E tenham nos locais de reunião, se não tiveram, então tenham o seu tanquezinho de reserva aí, porque lembre-se que os banheiros, pois eles precisam desse líquido ou da água para usar os vasos sanitários, os lavatórios de mãos. Sempre é bom ter o filtro de água, porque como em uma reunião você pode ver que, por exemplo, aqueles que usam tanques para as reuniões e depois voltam e enchem esses tanques ou caixas d'água, vão perceber que numa atividade ou reunião se consome água por causa do uso dos banheiros. E imaginem isso assim seguido, sem parar. Reuniões todos os dias, onde
se tenha aos irmãos praticamente o dia todo no local, usando os banheiros e tudo isso todos os dias. Isso consome bastante, muita água. E quando já vai acontecendo, vai havendo mais escassez de água, como é que nós vamos ficar procurando tanques e tudo isso? Porque todo mundo vai querer fazer a mesma coisa nesse tempo. As pessoas de fora também vão querer ter nas suas casas. Assim que enquanto pudermos ter tanques de água, reservatórios de água em nossas casas e nos auditórios, façam isso e tenham isso aí, colocam as bombas de água para puxar, que chupe daí, que a água da rua entre nesse tanque. Isso é para fazer essa área circular e sempre esteja usando a área do tanque para que ela fique circulando. E conscientes de que podem ter um sistema que saibam que quando a água vai-se embora, a água da rua vai embora, saibam que a água foi embora, que estão consumindo do tanque, porque assim vocês vão ter um pouco mais de controle, para que saibam que quando não tem água, não gastem muito, ainda que não devem gastar muita água, mesmo tendo água da rua, não é bom gastar muito, mas conscientes de que já não tem rua da rua. Quando eu falo da rua, eu digo que é da provenção do governo, né? Quando o governo prevê, no caso aqui a COSAMPA. E tem um pouco mais de controle, sistema de abastecimento de água do governo, para que eles durem, pois tem que ter um pouco mais de controle. E aqueles que usam os tanques para isso, para que circule essa água esteja em circulação, que ela não fique parada aí, senão que sendo usada, para que não vá danificar a água, estragar, e que tenha os líquidos de tratamento para que não fique ruim, não pegue limo, tudo isso nos lares, pois tem lugares e pessoas que podem ensinar-lhes ou lhes ensinar como fazer tudo isso. Bom, eu falei mais ou menos assim para que entenda, para não falar assim em termos, em palavras muito técnicas, vocabulário técnico. Bem melhor assim para que vocês entendam um pouquinho mais como devem fazer, ou entender um pouquinho. O importante é que tenham seu abastecimento de água o máximo que podem, e se puderem ter poços fincados, ou seja, cavados, bem melhor. Além da água do aqueduto de fora, que é do governo, também tenham a sua própria água. É muito melhor também ter a sua própria água, porque assim, se o governo tentar fechar para controlar o gasto de água, isso são racionamentos, e aqui se tem feito isso muito aqui em Porto Rico. Colocam uns dias por uma zona, cortam a água pela outra zona quando tem seca. Eles fazem muito isso aqui porque os lençóis baixam, né? E assim nos países também fazem com a luz também. O reservatório está baixo de água, eles fazem isso. Assim que é uma recomendação ter a água, e não é de agora, senão que já vem se falando isso faz tempo. E cada vez as coisas vão ficando cada vez mais e mais apertadas ou piores, porque vejam vocês, bom, isso aqui já se pode falar num áudio sobre isso. Vamos ver por aqui se tem para então gravar essa partezinha aqui em um áudio, essa outra parte gravar em um áudio, para que assim fique gravado, porque se continuarmos falando, pois vamos deixar esse vídeo até aqui e vamos continuar se por acaso nós unimos com algum áudio ou um outro áudio. Pode ser que sim, em um destes. Pois para que continuemos, a gente possa continuar falando de mais alguma coisinha. Uma coisinha a mais, para que o vídeo aqui não seja tão longo o vídeo. E não fique... o vídeo já não fique muito extenso ou pesado. Podemos cortar o vídeo. Que Deus abençoe e guarde. E essa recomendação é bom que a tomem para assim estar preparados para esse tempo que chega, ainda que cada vez mais damas vão aumentando mais essa escassez de várias coisas, mais e mais, e a parte de alimento e todas essas coisas. Assim que vamos parar um pouquinho aqui, vamos gravando bem melhor, vamos gravar no áudio para que o vídeo não fique muito longo. Deus abençoe, Deus os guarde, continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E aqui, palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos. E não fique
o vídeo já não fique muito longo, muito extenso. Podemos cortar o vídeo. Deus abençoe, Deus os guarde. E essa recomendação, pedimos que a tomem, a tenham para assim estar preparados e para esse tempo enquanto chega, ainda que cada vez vai mais e mais, vai aumentando já essa escassez de várias coisas, também a parte da alimentação, alimentos e tudo isso. Assim que vamos parar um pouquinho por aqui, vamos continuar no áudio. Bem melhor, vamos gravar no áudio para que o vídeo não fique muito longo. Deus abençoe, Deus os guarde, continue passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus. E aqui, continuamos aqui bem melhor no áudio. Veja o que estivemos falando no vídeo sobre a escassez, que diz Abacuque, porque diz que haverá fome, não de pão nem sede de água, senão de ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre veio de era em era, de dispensação em dispensação, sempre veio através de seus profetas, porque são os instrumentos de Deus que Ele tem enviado, ou enviou para realizar a obra que Ele prometeu de era em era e de dispensação em dispensação. Por quê? Olhem vocês uma coisa. Se para o tempo em que Deus iria ou fosse destruir a raça humana com água, se Ele não enviasse Noé, pois a humanidade não teria conhecido essa mensagem de Noé, em quem Deus, através dela, Deus estava pregando através dele, estava mostrando para a humanidade, através de Noé, que iria acontecer um dilúvio e que a terra iria ser inundada por água ou pela água. Mas além de pregar o juízo divino, ele estava dando a forma de escape, porque Deus, sempre que Deus vai enviar juízo, sempre envia um aviso, uma advertência, sempre envia uma admoestação ou aviso, e sempre diz, através de meu profeta, eu vou falar e que eu vou trazer o juízo divino, porém eu estou dando a conhecer para vocês aqui também a forma de escapar, a forma de escape, ou seja, que Deus o fez assim, eu tenho vindo fazendo assim desde o princípio, o início. O que eu queria lhes ler, para que ficasse bem no áudio e o vídeo, mas o que o vídeo não ficasse tão longo, ficasse bem no áudio, olhem. O que nos diz nesta mensagem, identificado pela sua obra. Nos diz o irmão William, foi pregado em 8 de julho de 1984 aqui em Porto Rico. Deus não faz nada sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. É para isso que Ele teve profetas e terá profetas, porque sempre que Deus vai fazer algo, alguma coisa, Ele terá que revelar isso para o profeta de Deus, para o profeta que Ele envia para esse tempo onde Ele há de realizar ou fazer essa obra que Ele prometeu, o dar a conhecer, em primeiro lugar, o dar a conhecer, primeiramente o promete por um profeta e depois o cumpre por um profeta. E o fala em público, revela esse mistério ao público através do mensageiro que Ele envia para fazer essa obra. Ninguém mais poderá revelar, ninguém mais poderá dar a conhecer para o público a obra de Deus para o tempo em que Deus vai fazer essa obra, a não ser o mensageiro desse tempo. Ele é quem abre para o público esse mistério, dos mistérios que Deus já abriu para o público, cumprindo-os através dos mensageiros de cada era ou de cada dispensação. Qualquer mensageiro pode falar disso, mas daqueles que Ele estará cumprindo, só aquele através de quem Ele cumprirá, será quem poderá revelá-lo, abri-lo para o público ou ao
público. Os outros do passado ou que passaram somente podem apontar, assinalar, mostrar. Vejam que todos os profetas que se manifestaram, se neles não se cumpre aquilo que Deus prometeu que iria se cumprir, o máximo que eles podem fazer é apontar, assinalar, mostrar. Os outros do passado apenas podem apontar, mostrar. Vem tal coisa, Deus fará tal coisa, vem tal coisa. Assim aconteceu com o irmão Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, e assim também aconteceu com o arcanjo Gabriel lá falando com Maria. Terás um filho. Ele reinará. Vejam sobre a casa de Davi. Seu trono, seu reino não terá fim. Ele estava falando das coisas que esse filho que nasceria dela estaria recebendo, apontando, mostrando aquilo que viria mais adiante, mais na frente. Vejam, nós tivemos ele em carne humana no nosso meio, entre nós, e nos esteve dando, trazendo essas notícias, diz ele com essa voz e com, vamos dizer ou falar assim, nesse momento onde ele falou aí, ou lá, com essa firmeza, quando ele disse, eu tenho sido ou fui enviado da presença de Deus para trazer essas notícias, essas boas novas. E enquanto mais rápido as dê, olhem, cada vez que nós falamos essas palavras, nós vamos ver bem mais claramente todo o propósito e toda a obra que esse homem realizou no meio da igreja. Mas também vem a ser ou se torna um mensageiro que apontou, assinalou, mostrou aquele que viria mais adiante, mais na frente, porque uma vez que Deus já leva um mensageiro, já o leva e que cumpre o seu propósito, Deus não é que termina o seu labor, a sua obra, Deus, e já se acabou-se. Essa obra já se acabou e não vai enviar mais nenhum ou mais ninguém. Se existe uma obra por se fazer, se realizar por obrigação e por lei divina, tem que mandar outro. E não pode trazer a esse que ele levou para cumprir essa obra que lhe falta por cumprir. Sempre usa outro instrumento. Sempre colocamos o caso de Elias. O exemplo de Elias, o profeta que então tinha que voltar, regressar, se é que vamos falar assim, dizer que ele usa um mensageiro novamente, de novo, pois quem melhor do que Elias, porque ele não morreu? Esse sim, teria que voltar, regressar para aparentemente terminar a obra que ficou inconclusa, ou por terminar, porque Deus não ungiu a Jeú, por rei da Síria, ou Azael pela rei da Síria, e Jeú por rei de Israel, e Eliseu, que foi o último, esse foi que ele realizou essa obra só nele. Mas e os outros? Ou seja, que ele teria que haber echado para atrás todo, porque no cumplió eso de lo que hoy en día están los seguidores del hermano Branham, diciendo que él, como dijo, que él iba a recorrer nuevamente este sendero una vez más, pues están esperando que el hermano Branham regrese para que recorra ese camino ministerial. Pero ya entendemos claramente que no es así. Dios no obra de esa manera. Igual los seguidores del mensaje de nuestro hermano William Soto Santiago, que somos todos nosotros, hemos recibido su mensaje, esas buenas nuevas, pero vean, un grupo se ha quedado pensando que él va a regresar a culminar esa labor. Ven que ocurre lo mismo en todos los tiempos. Por eso siempre decimos, no es de extrañar que hayan personas que piensen así, porque es así, en todos los tiempos ha sucedido. Como él me decía, mira, cuando no te persigan y hablan mal de ti, preocúpate. Entonces hay algo que está mal. Y uno podrá decir, pero ¿cómo es posible? Porque en todos los tiempos ha sido así, de esa manera. Siempre han perseguido al mensajero que Dios levanta, y también hay grupos que le siguen. Ahora mira lo que sigue diciendo. Los demás del pasado, os outros do passado apenas podem apontar, assinalar, mostrar. Vem tal coisa, Deus fará tal coisa, Deus usará um homem, Deus fará isto, outro aqui ou aquilo. Mas dizer, em tal pessoa está nascendo,
tal coisa e tal coisa, e apontá-lo pelo nome, mostrá-lo pelo nome, só o mensageiro em quem ele cumpra isso será a pessoa que poderá, de uma forma bem sábia, de uma forma que Deus lhe dê para fazer. Esse será o único que poderá identificar essa promessa com isso que ele estará fazendo. Ele será o único que poderá dizer ou falar: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos e diante de vossos olhos. Vejam, nenhum dos mensageiros podia dizer: aqui está a grande carpa catedral, aqui é onde Deus está realizando, fazendo aquilo que foi prometido, aqui está o que Deus está fazendo, isto é o que Deus está cumprindo, disto foi que se falou, que foi falado, eu sou essa pessoa. Nenhum deles tem podido dizer isso ou falar assim, mas vejam como hoje nós podemos falar claramente, podemos identificar o véu de carne, podemos identificar o seu nome, podemos receber a obra que Deus está realizando, fazendo através dele, podemos vê-lo. Lembre-se que ele disse que quando o povo hebreu veja lá, eles dirão: este é quem nós estamos esperando, mas ele diz que a igreja o receberia primeiro, em primeiro lugar. A igreja o receberia. E são promessas que tu tens lido ou leste, e agora podemos dizer: mas se isso já está em cumprimento, isso eu já tenho recebido isso. Isso que ele está dizendo ou falando aí, em muitas vezes que ele diz, eles o verão no meio do povo gentio, e que os gentios o teriam em primeiro lugar, ou em primeiro os gentios o teriam. Isso nós já faz tempo que podemos dizer, nós já o temos recebido, ou já o recebemos, já foi para nós tão simples, e tem sido tão formoso poder ver que foi um dentre nós, um dos nossos, não foi um estranho. Foi um dos irmãos, no meio dos irmãos, um que briga com a gente, briga conosco, um choramos, rimos, um igual, um comum do povo, que briga com a gente briga com ele, e é um comum do povo. E cada vez, diz o irmão William, que tem que dizer: hoje se cumpriu esta escritura diante de vós, ele faz isso, e o fará, e continuará fazendo isso, porque está se cumprindo tudo nele, ele é o único que tem o direito, se está cumprindo tudo nele, essa ordem divina de dizer isso, falar isso, com propriedade. E quantas vezes eu não tenho falado isso? Porque é uma promessa que está sendo cumprida. Já não é apontando, assinalando ou mostrando, já é dizendo: eu sou, aqui estou. Hoje se cumpriu esta escritura diante de vós, na frente de vocês. Os outros continuam dizendo, poderão dizer: vem, Deus fará. Mas quando chegar aquele através de quem Deus fará e cumprirá, ele poderá dizer: hoje está se cumprindo essa promessa, hoje está se cumprindo essa promessa, essa outra promessa, hoje está se cumprindo esta promessa aqui também, e ele será a luz para todos os seres humanos que vivam sobre a terra, para iluminar a mente, o entendimento, os olhos espirituais, e ele chamará a gente, as pessoas nesse tempo, dizendo-lhes: desperta-te, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Como? Com a mensagem que corresponde, que pertence a esse tempo que vem, que é colocada na boca do mensageiro desse tempo. Assim tem acontecido através das eras do passado, das dispensações do passado, e assim será no nosso tempo. Quando já passaram eras e dispensações e nós as estudamos, podemos ver como Deus operou, como Deus cumpriu as promessas para essas eras e dispensações do passado, e Deus não muda a sua forma de obrar, de operar. Tal como ele fez, assim ele continuará fazendo. O que já foi no passado, aconteceu. E Deus restaura o que aconteceu, assim como Deus sempre há de fazer. O Senhor Jesus Cristo falou de tudo isso. Muitas pessoas dizem: os profetas, até João profetizaram. Assim que não existem mais profetas. Aquele que pensa dessa forma, desse jeito, pensa contra si mesmo, porque se Deus já não tem mais profeta depois de João Batista, a humanidade inteira estaria cega, desde João Batista até aqui ou até hoje, sem entender os planos e propósitos de Deus. E Deus então teria que cruzar os seus braços, porque já
terra, não tem através de quem operar ou obrar na terra, porque Deus só obra através do seu enviado para cada era, para cada etapa. Mas a Escritura diz que Deus enviaria profetas, Jesus disse que seriam enviados, profetas seriam enviados, e São Paulo diz que Deus pôs a uns na igreja apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e a outros mestres doutores na igreja, porque tentar dizer que Deus não enviará ou não terá mais mensageiros na terra que recebam a revelação divina da obra de Deus para o tempo em que Ele quer fazer a sua obra e dá-la a conhecer para seus filhos, porque nós vamos crer e pensar de uma forma tão negativa quando Deus fez promessas positivas a favor dos seus filhos? Não fará nada sem que antes revele os seus segredos a seus servos, os profetas. Qualquer um que pense ou pensar que Deus não enviará profetas, pensa que Deus não fará o quê? Nada, coisa alguma, porque diz, não fará nada sem que eu revele a seus servos, os profetas. Se não enviar profetas, pois não faz nada. Porque o que é que vai fazer se não tem através de quem fazer algo, é através de quem revelar a obra que ele vai fazer? O povo sem profeta, sem vidente, perece. Sem visão, o povo perece. E a visão, sempre quem a tem é o profeta que Deus enviou ou envia em cada tempo. Olhem, a visão sempre tem o profeta que Deus envia em cada tempo. Olha o claro e o simples que é tudo. Quando o escolhido de Deus consegue entender isso, não existe nenhum obstáculo, não tem obstáculo para ele continuar adiante em frente na obra que Deus está realizando no tempo em que esse escolhido está ou vive. Se começou crendo na mensagem do irmão Branham e Deus leva ou levar o mensageiro e levanta outro mensageiro e o escolhido entende isso, o que é que ele faz? Segue o próximo. Veja, o melhor exemplo é o próprio irmão Miguel. E muitos pastores e muitos irmãos passaram por isso. A ele aconteceu a mesma coisa com ele. Foi-se o irmão William e ele pensou igualzinho como ele pensou Ló. Não, o irmão Branham vai voltar e não voltou. Foi o irmão William e ele era um dos que pensavam que o irmão William iria voltar. Porque o ser humano é assim, é desse jeito. Ele se agarra, o ser humano se agarra do tangível, do palpável, do instrumento, e não se agarra do divino, da divindade. Quando tu vês, sempre vês a divindade, e consegues captar o que esse homem, e nesse homem está, tu te esqueces do véu de carne. Porque uma vez que Deus levar ou leve esse véu de carne, tu vais estar procurando onde se meteu a divindade, onde meteu-se o Espírito Santo. E ele percebeu isso, e logo em seguida, quando Deus começou a operar de uma forma progressiva, e ver todos os elementos caindo e se encaixando, espera um pouquinho, aqui está a divindade. Assim fizeram os escolhidos de Deus e vão identificando a obra de Deus, então já em uma forma nova, de um jeito novo, uma maneira nova, tudo novo, um lugar novo. Olhem vocês uma coisa. O ministério foi mudando desde uma tenda branca e azul. Foi a primeira? Ou creme, cor de creme. Depois a branca e azul, branca e azul. Depois a branca, depois o auditório, depois, olhem, a branca e azul ou a cor de creme. A branca e azul, dois. Depois a branca. Depois o auditório de metal, ou o pequeno, bem pequenininho, o pequenino. Depois a imprensa, na gráfica. Na gráfica foi que reuníamos na sexta-feira, mas coloca como auditório também. Já vão 5, contando 5. Já o contei. Depois o auditório de Mendoza. E agora a tenda, não sei se falta um, deixa eu verificar. Vamos novamente, a cor creme, a branca e azul, a branca, o auditório pequeno, bem pequenininho, o grande, e agora sim, o grande, a imprensa ou a gráfica, onde a gráfica está, agora são 6, 7 Mendoza, que é onde estávamos lá em Mendonça, e 8 a grande carpa catedral.
E no oitavo, nesse lugar número 8, vejam, um mensageiro novo, uma obra nova, com um povo novo. Porque foi o povo que Deus está colhendo, colocando-os no alfolí, no redil, na era da pedra angular, uma nova era, uma nova dispensação, no aprisco. Vejam como Deus está cumprindo tudo de uma forma tão simples, na qual, nesse tempo, podemos ver essa escritura sendo cumprida, na qual todos os profetas que apontaram, assinalaram esse tempo, agora podemos dizer, hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. E tudo o que Deus esteve realizando ou fazendo neste tempo final foi uma obra da coluna de fogo, a qual o irmão Branham viu ela, a coluna de fogo, e identificou a esse com quem a coluna de fogo estava falando. Agora, ele estava vendo lá o instrumento em quem, quando, depois que se realizou, se fez a pregação, e houve um chamado, passaram para essa outra etapa, ou fase da fila de oração. E ele vê tudo o que está acontecendo aí, mas não lhe é permitido falar claramente disso que ele escutou lá dentro, que ele viu lá dentro, e o que lhe foi dito, falado para ele. Isto eu terei que guardá-lo, diz. Agora tem algo muito importante, porque ele diz que existe uma diferença entre a luz e o anjo. Mas se vocês prestarem atenção no livro de Compêndio de Anjos, nesse folhetinho pequeno, faz poucas horas aqui também, mas nesse compêndio, ele aí nesse compêndio diz em um parágrafozinho que na plataforma, e se vocês veem que ele está chamando as pessoas, se nós tivéssemos essa parte aí para ler de Compêndio de Anjos, vamos ver se Pito tem ela aí, ou acha ela aí. Nesse compêndio de anjos, vamos ver, é este mesmo, achou. Era na página, ou foi na página, vamos ver rapidamente se nós achamos. Vê se é na página 2. Ele fala de... Deixa eu ver se é na página, porque fica do lado direito. Se tem uma busca para buscá-lo no buscador, este é o... Olhem ele aqui, na página 4. Diz muito bem. Ele está agora aqui na plataforma. É verdade, amigos, eu não sei como fazer-lhes crer nisso, mas é certo, isso é certo. As pessoas não podiam vê-lo, não podiam ver essa dimensão. O irmão Branham, sim. Mas é certo isso, e se vocês não prestarem atenção do homem, não se fixarem no homem, eu creio que essa era uma daquelas que eu estava buscando sobre isso. Te lembras que falávamos, se não puderem me ver a mim? Eu creio que era esta aqui, vamos ver. Eu não sei como fazer-lhes crer nisso, mas é certo. Se vocês não prestarem atenção no homem, seu irmão, não se fixarem, mas se foquem nesse que eu estou falando, era essa. O Senhor Jesus e seu anjo curador aqui na plataforma. Se fixarem nele. Seu anjo sanador, curador. Agora olhem vocês isto.
Vocês creem que Deus tem anjos de cura comissionados ou ordenados? O que foi então lá com a serpente de bronze? O que foi aquilo nas águas do tanque de Betsaida? Se não foi um anjo que tinha descido do céu? Eu não sou a dádiva de Deus, o anjo é a dádiva de Deus. Ele veio desde o céu. Eu procedi, eu venho da terra, mas ele veio do céu para envolver ou vestir um vaso terrestre, para assim poder falar com gente ou pessoas terrestres com a finalidade de que vocês creiam nele, não em mim, mas nele, de quem eu estou falando. E ao fazer isso, Deus o curará. Olhem o importante ou a importância de identificar quem está dentro desse instrumento. Não é crer no homem, é crer naquele que está dentro do homem. Mas quando o irmão Branham diz ou fala que tem uma diferença entre a luz e o anjo, porque o anjo estava comigo e os milagres estavam acontecendo. Olha, irmão, isso é algo maior, mais grande do que nós podemos imaginar. Bem maior. Porque Deus estava realizando, fazendo a obra. Nesse momento era a parte, vamos falar assim, como é que se chama? O êxtase, eu não sei se essa é a palavra que se usa, o clímax, a parte culminante final. Assim como nos filmes tem uma parte nos filmes que é o topo do filme, mas tem uma palavra para isso. E ele viu isso lá. Mas tem um desenvolvimento da película, do filme, que talvez tenha começado devagarinho. Não sei se aconteceu com vocês quando viram algum filme, mas você diz, mas que filme tão aborrecível, e às vezes lhe dizem aquele que já viu, mas te segura um pouquinho que tu já verás, espera um pouco. Mas é que ela está um pouco lenta, espera um pouquinho. E assim é a obra de Deus, quando ela começa de uma forma progressiva e aparentemente é aborrecível para muitos, mas o que eles estão fazendo aí estão lendo, falando, mas vejam como tudo começa de uma forma progressiva, e vai aumentando. Olhem, quando Josué chegou, sabe o que eu pensei? Chegou Elias. Vejam vocês, isso é o que tem que chegar no escolhido para entender e crer que o ministério de Elias iria chegar num outro véu de carne. Vejam, ele é o quinto Elias com um Moisés, porque aí nós nos desviamos um pouquinho, mas vejam como aí tem algo que eu vou... Porque quando está esse ministério com o ministério de Moisés, para realizar ou fazer essa obra da colheita, não podem fazê-la, nenhum desses ministérios podem fazê-la separados. Tem que chegar para poder chegar, realizar, fazer essa colheita. Se não estão esses 12 ministérios, não se pode realizar, fazer essa colheita, essa separação. Agora, isso nós vamos continuar desenvolvendo isso, mas olhem algo aqui, quando ele que já tem uma parte onde vê tudo o que se está acontecendo, vê a fila, vê tudo isso e diz, mas por que lá? Ou seja, ele não sabia o que se estava se fazendo, realizando, porque não era a forma do jeito que ele estava cumprindo. Não era do seu jeito, porque era tudo privadamente, em privado. Ele realizava as campanhas e tudo, mas era publicamente, em público. Mas vê que existe uma diferença entre a luz e o anjo. E vê que as pessoas saíam sendo sãs, curadas, entravam com uma doença e saíam restauradas a pessoa. Agora, para realizar ou fazer isso, dessa forma, desse jeito que ele esteve vendo aí ou lá, era porque era o Deus Criador dos céus e da terra no meio do povo.
E, enquanto Deus vai cumprir algo grande ou grandioso, o cumpre de uma forma simples, e sendo maior, mais simples, e sendo maior, mais simples, ou bem mais simples. O que Deus está fazendo hoje é a presença dele, dele mesmo, dele próprio, no meio do seu povo. Porque quando ele disse, quando este Espírito Santo que temos, vejam que ele o tinha, eles o tinham de uma forma em medida ou sob medida, e realizava essas obras, se fazia essas obras. Estava aí ou lá, na plataforma, o que nós lemos. Enquanto as pessoas passavam, a gente passava, o anjo lhe dizia a doença que a pessoa tinha pelos sinais que Deus lhe tinha mostrado, mas o anjo era quem mostrava qual era a doença, qual era a enfermidade, e ele então falava, e ele então comunicava, ou lhe comunicava, ele esperava, vocês podem ver isso muitas vezes, que ele esperava, e ele esperava, e até que não o visse, porque estava esperando essa revelação do anjo, para então dizer-lhes, não era o irmão Branham, era quem estava nele, ou seja, ministrando através dele. Agora, quando ele já via isso, você tem tal coisa, você tem assim, assim, assado, veio de tal lugar, veio de tal região, e todo mundo pensavam para zombar dele, isso é telepatia mental, zombando dele, pensavam assim. E pelo contrário, o que Deus estava realizando aí era algo sobrenatural, é algo sobrenatural. Agora, neste caso, vemos o anjo com o irmão Branham, e vemos tudo o que estava realizando-se, acontecendo aí. Quando a coluna de fogo, ele a viu descer ou descendo, ele a viu num homem, em um homem. Ele a viu nesse véu de carne. E essa era uma das vezes que isso tinha acontecido. Mas quantas vezes já tinha acontecido isso antes ou anteriormente? E como se tinha se realizado isso de uma forma progressiva, ou seja, que tudo vai crescendo, aumentando, aumentando, até chegar nesse instante ou momento. Olhem, diariamente nesta semana foi, ainda hoje eu tenho várias ainda aí, bem extensas ou longas, no tocante a pedidos de cura. E isso leva tempo, demora tempo ler cada uma delas. São por volta de 50 a 200 diariamente. E cada vez vai subindo, crescendo mais o número. Já vai quase por 4.000 ou 5.000 pedidos que vão se respondendo. E uma a uma eu tenho que lê-los. Ler e escrever, me escrevem, lendo e escrevendo, sob, debaixo da inspiração de Deus, para que me guie, já seja por cura, situações que acontecem nos lares, e também estudar, e também estar aqui, de olho nas coisas. Mas vejam como tudo foi se indo cumprindo, ou vai se cumprindo, e bem melhor, mais força cada vez Deus me dá para fazer tudo isso. Ele disse que a terceira etapa iria ser para a noiva, para os perdidos, para as fatas, para os 144.000, porque ele dizia, tem tanta necessidade no mundo, e olhem, verdadeiramente vê isso, e esteve se anexando, eu creio que entre todos eu posso dizer umas 30 ou 50 pessoas das 5.000 que já enviaram ou mais. Gente, pessoas de fora que enviaram um e-mail também, pessoas de fora, e têm pedido ou pediram sem me conhecer, fizeram seu pedido e tiveram uma resposta da parte de Deus. E me escreveram de volta, irmão, muito obrigado pela... Eu me saí bem da operação, obrigado, irmão, que eu estou me restaurando, agradecendo. Verdadeiramente, você tem a guiança divina, a presença de Deus. Coisas assim eles me respondem de volta. Ou seja, que até pessoas de fora esteve se orando por elas e pessoas de fora pedindo oração. Mas tudo tem que começar, vejam, de uma forma progressiva, e isso, ninguém percebeu isso. Pouco a pouco, aqui veio uma senhora, não sei se vocês se lembram, pedindo oração.
tem que começar em algum momento, de alguma forma. Vejam, já começou de uma forma progressiva, já se começou. E eu lembro que ele tinha dito, Benji, tudo isso aqui não vai ser o suficiente, isso vai ficar tudo cheio, completamente cheio. Isso aqui vai ficar pequeno para ti. Ou seja, que isso que vem é grande, mas para chegar nessa parte culminante ou final, já vai começar de uma forma, começa de uma forma progressiva, começando de uma forma progressiva e ao mesmo tempo Deus nos dando essa fé de rápido, Deus nos dando essa palavra que foi prometida que seria dada em uma grande carpa catedral. Vejam que tudo é aí ao mesmo tempo. Tudo está se cumprindo como Deus o falou através do precursor e como Deus o falou através desse poderoso arcanjo. Tudo está sendo cumprido ou se cumprindo exatamente da forma em que foi prometido. Agora, tudo isso começa de uma forma progressiva. O que é essa promessa tão grande do mistério do sétimo selo? É por isso que quando podem ver que na semana, durante a semana, às vezes eu tento mandar alguma mensagem, alguma saudação e alguém. Nessa semana tinham se reunidos vários mas eu não tive a oportunidade de enviar alguma palavra, porque eu estive atendendo a tantas necessidades de pedidos de irmãos da África, de Canadá, de Porto Rico, da Colômbia, do Brasil, de Trinidad e Tobago, Austrália, da Suíça, da Holanda, de todos os países. Ou seja, pedidos do mundo todo, de todo mundo. Por isso, quando ele diz o que vocês podem ver em parte, será manifestado no seu poder absoluto, total. Vejam aí, é em todos os aspectos isso. E desde um só ponto, Deus impartindo, repartindo bênçãos, curas, desde um só ponto para muitas pessoas que precisam dela. E necessitam, ou seja, essa semana foi, e ainda me restam algumas por responder, mas alguns dizem, irmão, por que não? Eu não lhe digo que não tem que peçam, porque é bonito, é formoso quando tu estás clamando, mas para que vocês entendam e também compreendam que tem um povo também que pede, tanto escolhidos como pessoas particulares, individuais que pedem oração, e para isso tem que ter tempo, tem que tirar tempo para isso também, para atendê-los. Olhem, se o irmão Brana disse que a fila era tão longa, extensa, imaginem isso também num e-mail, com um e-mail. Porque era interminável isso no e-mail. Por isso é que eu respondo até o último e-mail, e quando eu vou fazer outras coisas, entro nos celulares, no e-mail, e já tem mais 25 novos e-mails, e a pessoa vai fazendo em um a um, e são parágrafos às vezes grandes, tem que ler tudinho para poder ver a ideia central e o porquê da tal situação, porque tem vezes uma oração por tal coisa, mas o que foi que aconteceu, então explicam tudo o que aconteceu, até chegar nisso, até chegar aí, tem que ler tudo, e isso leva tempo, demora, mas eu com muito amor eu faço isso, porque eu fui enviado para isso, pois Deus vai me fortalecer, e a obra de Deus vai estar se cumprindo, até chegar nessa parte culminante final, conclusiva, onde o povo hebreu vai ver, e vai dizer, é este. Porque tudo isso é um processo, e tudo vai crescendo, e de uma forma comum. E a obra do sétimo selo é em simplicidade. É uma obra que Deus está realizando, fazendo, mas é a mais simples que Deus está realizando, fazendo. O que foi escondido, do qual ele disse, guarda, fecha essas coisas, sela-as até o tempo do fim. Vejam, agora estamos vendo. E quando as pessoas veem e dizem, mas é impossível que uma coisa tão grande ou grandiosa que tu prometiste nas Sagradas Escrituras, e que o que falou o irmão Brana agora vai se cumprir assim de uma forma tão simples. Mas é assim de simples que Deus está realizando, fazendo. Essa é a forma e a maneira que Deus o tinha no seu programa.
Assim que, em frente neste tempo final e nos preparando, continuamos nos preparando com aquilo que Deus está nos trazendo, que é a fé de rápido, no cumprimento da visão da carpa, da tenda, porque hoje se cumpriu essa escritura, essa promessa diante de vós. Hoje está em pleno cumprimento, na fase que corresponde na etapa na qual estamos, a qual pertencemos. Esse é o sétimo selo, a promessa do sétimo selo é a maior. Como me dizia o irmão Miguel nesta manhã, que ele iria sair, que Deus o abençoe, que essas palavras pode colocar aí nessa reunião de hoje, e os irmãos também tenham reunião. Podem colocar essas palavras. Ele no final ele me diz, porque eu lhe dei graças a Deus por ter me permitido ver. E ele me diz no final, a promessa maior, o sétimo selo. Olha, podemos colocar esse título, a promessa maior, o sétimo selo, em simplicidade. Porque é o que Deus prometeu, é o que Deus está cumprindo neste tempo. A promessa maior, mais grande, se cumprindo-a em simplicidade. A promessa mais grande, cumprindo-a em simplicidade. Hoje, quinta-feira, 14 de março deste ano de 2024. Que Deus os abençoe e guarde a todos. Palavras do reverendo José Benjamin Pérez Matos.